Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para todos meus queridos amados irmãos, amém? Que Deus abençoe, um ótimo dia para todos, né? Uma segunda-feira abençoada por Deus na vida de cada um dos meus amados irmãos, né? Povo de Deus. Quero trazer mais uma mensagem da palavra de Deus aqui, né? Para nossas vidas, né? A palavra de Deus diz, né? Que um dia, Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ainda passou uns 40, né? Uns 40 dias ainda na terra, né? Junto com os discípulos, orientando os discípulos, né? E depois disso, ele estava em um lugar, né? Em um lugar. E ali estava ali algumas pessoas, os discípulos, aflitos, triste por um lado, né? E feliz por outro lado, né? Triste porque o mestre iria para o céu, ia deixar eles, mas era preciso que ele fosse. É preciso que o mestre fosse para o céu, para onde ele estava antes, né? Voltar para o trono, ao lado do Pai. Porque se ele não fosse, o Consolador não vinha, né? Se Jesus Cristo, se ele não fosse, o Consolador, ele não vinha. Então, ali estava o povo e também Jesus Cristo. E para você ter ideia, quando Jesus Cristo começou a dar o discurso final, do qual o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou desse jeito aqui, antes dele subir ao céu, ele falou exatamente assim. Olha o que diz. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. No livro dos apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo ele falou exatamente assim. Olha o que ele diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 7, diz assim: Disse Jesus Cristo falando, não vos pertence saber o tempo ou as estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vos, quer dizer, sobre vocês. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso aqui o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Sabe disso? E olha só no verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, e foi levado às alturas, né? Por quê? Quando Jesus Cristo terminou de falar, ele subiu, foi subindo ao céu. E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, Jesus Cristo subindo e o povo olhando para o céu, olhando Jesus Cristo subindo. Ali estavam ali dois varões vestidos de branco, né? Varões de branco. Falou exatamente para aquele povo que estava ali. Por que estão olhando para cima, vendo este subindo ao céu? Por quê? Este mesmo que está subindo, um dia ele virá. Um dia ele virá. Um dia ele virá. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. Ó, e estando com os olhos fitos, né, no céu, enquanto ele subia, que é Jesus, eis que junto deles
puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vos foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Quer dizer, quando esses varões galileus, né, estavam olhando para o céu, e esses 2 varões de branco falou para ele: por que estão olhando para o céu? Este mesmo que subiu, está subindo ao céu. Um dia ele há de vir. Um dia ele há de voltar. Há de voltar. E a palavra de Deus diz, né, no Novo Testamento, diz de ponta a ponta, do Novo Testamento, todo, fala de ponta a ponta, que Jesus Cristo, ele vai voltar pela segunda vez. Ele vai voltar. Sabe disso? Nem à toa que no livro de Mateus 24, no verso 30, diz que vai haver um sinal no céu. Esse sinal no céu é indicando, falando, dizendo que Jesus Cristo está vindo. Chegou o momento tão esperado. Esse momento tão esperado é que Jesus Cristo, ele está voltando. O nosso advogado, o nosso Deus, a nossa majestade, nosso Rei. Jesus Cristo, ele vai voltar com grande poder e muita glória. E como diz no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 19 diz no verso 11 que ele vai vir exatamente no cavalo branco, cavalgando um cavalo branco. Do lado do mestre, todos os anjos do reino dos céus, todos, vai vir junto com o mestre. Legiões de anjos, bilhões e bilhões de anjos vindo com o mestre. E como diz no livro de Apocalipse, Apocalipse no capítulo exatamente 1, Apocalipse 1, no verso 7 diz que quando ele vir, quando chegar um momento tão inesperado, tão esperado, vai surgir exatamente um anúncio, uma trombeta tocando, uma trombeta tocando, anunciando, falando que Jesus Cristo está vindo aí. Chegou o momento. E quando Jesus Cristo vir, na hora que ele aparecer, toda a humanidade da terra, e não importa que seja grande ou pequeno, de estatura. Não estou falando grande porque tem. Não. Falando de estatura, grande ou pequeno. Né? Seja jovem ou criança, aquilo outro, todos hão de ver. Adulto. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, todos hão de contemplar com seus belos olhos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E se for durante o dia, se o sol estiver saltando seu esplendor, o sol não vai mais dar seu esplendor. Não vai. E se for durante a noite que a lua está saltando a sua beleza, né? Dominando a noite, os seus belos luares, e também com as estrelas brilhando no céu. As estrelas vão cair, né? Vão cair.
A lua não vai mais soltar seu esplendor, né? Sua beleza, né? Então, todos o ser humano na terra, um dia, há de contemplar o Mestre vindo nas nuvens do céu. Para você ter ideia. Muitos pensam que Jesus Cristo, quando ele vir, ele vai pisar nessa terra. Não vai. Acabou. Ele não vai mais pisar nessa terra cheio de sangue, pecado, tormento, cheio de dor, cheio de sujeira, cheio de corrupção, cheio de coisas ruins. Não. Não. Ele vai ficar nas nuvens do céu. E como diz a palavra de Deus, diz que ele vai ficar nas nuvens do céu com milhares de anjos. Todos os anjos. E para você ter ideia, na palavra do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, diz, no verso do 24, Mateus 24, verso 31, diz que ele vai dar ordem aos anjos para recolher, tirar da terra, lapidar somente os escolhidos, somente aqueles que têm o sinal do Senhor, o sinal, aqueles que foram selados, como diz o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse diz sobre os selados. E todos aqueles que foram selados por Deus hão de sair da terra. Somente os escolhidos hão de sair da terra. E os ímpios, irmãos, vão ter que ficar. Porque quando Jesus Cristo vir, se você não perdoou, sinto muito, não perdoa mais. Você vai ficar. Se você exatamente não quis nada com o Evangelho, não quis nada com Deus, não quis exatamente pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, mas preferiu se corromper, viver a vida de qualquer jeito, não quis exatamente viver na palavra de Deus, sinto muito. O tempo acabou. Acabou para você. Para tudo e quando na terra acaba, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo acaba tudo. Sabe disso? Tudo acaba. Então que nós venha entender, compreender. Sabe disso? Compreender. Que o momento é hoje, é agora. Por mais que você não vá na igreja, mas tenha uma vida constantemente em oração, aonde você for, seja em casa, no trabalho, ou na rua, ande sempre orando, né? Eu me lembro quando eu estava no Rio de Janeiro, eu ouvia pessoas fazendo gesto com a boca, falando, né? Ou então, orando, só com pensamento. E quem é espiritual sabe discernir as coisas que são espirituais. Sabe disso? E para você ter ideia, meu amigo, ter ideia. A volta de Jesus Cristo vai ser tão de repente, que vai abraçar muito nesses dias. Vai pegar muita gente despercebida nos seus aposentos, cansado. E a palavra de Deus todo dia está nos alertando, dizendo, fica na vigilância. Seja igualmente uma atalaia que fica na torre, só na vigilância. Para que o momento quando acontecer esse dia tão especial, esse momento tão maravilhoso que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, você não venha ficar
E para você ter ideia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz que Jesus Cristo, ele vai exatamente, o nosso Deus, né? O próprio Deus, Jesus Cristo, o nosso Deus. Ele há de julgar o povo, os mortos, lá no seu reino. E o próprio, os vivos, que ficaram aqui na terra, todo o povo, ele há de julgar os vivos na sua vinda. Na vinda de Cristo, toda a humanidade vai ser julgada. Está imaginando isso? Só a vinda dele julga nós. Hã? E aqueles que não tiverem de bem com a verdade, de bem com Deus, aqueles que não fizeram nada com Deus, o que será dessas pessoas? Pessoas que só pensam nos seus pecados, que só pensam nos seus deleites, só pensam nas coisas materiais, só pensam em se corromper, só pensam naquilo outro. Do que será dessas pessoas quando Jesus Cristo ele vir? Me diz? Então, esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Então, busque a Deus. De qualquer maneira, você não pode viver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único remédio para os nossos ossos. Sabe disso? E não existe outra. A palavra de Deus ela é a única que transforma, muda, né? E muito mais. Então você não pode ficar sem a palavra de Deus. E logo em breve, nós vamos sair dessa terra. Vamos sair. Mas para isso, você tem que levar uma vida aqui, uma vida consertada com Deus. Viver exatamente na palavra de Deus. Viver. Porque não adianta pregar, louvar, orar. Não é isso? Se santificar se você não tem palavra. Se você não vive a palavra de Deus. Né? Se você não vive o que está escrito. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Você pode orar? Pode. Mas se não viver o que está escrito, o que adiantou? Eu posso louvar? Pode. Mas não viver o que está escrito, para mim, acabou com você. Acabou. Tanto com você, não importa quem seja, homem ou macho, aquilo outro, né? Se é mulher ou homem, não importa. Se não viver a palavra de Deus, acabou para você. Acabou. Então, que nós venhamos aprender nessa segunda-feira abençoada. Que Deus abençoe cada um. Se inscreva aqui nesse canal aqui